Olá, você! Sejam todos bem-vindos para mais uma edição do canal Arte em Ato. Aqui, onde a arte é ação. E para você que chegou agora no canal Arte em Ato, o que está esperando? Se inscreve imediatamente, ativa ali o sininho das notificações, tá certo? Deixa o seu like, porque é muito importante para a sobrevivência do canal, tá certo? Você vai precisar desse canal como eu preciso de você, tá bom? E então, o que você está esperando? Pode me seguir também nas redes sociais, né? Ato Wagner, vai lá porque você tem também novidades, tá certo? E a nossa edição de hoje é para falar de um escritor fecundo dentro da literatura brasileira. Você já deve ter percebido que nós, do Arte em Ato, precisamos prestigiar e queremos prestigiar a nossa rica literatura brasileira. O espaço é nosso, tá certo? Então nós vamos falar sobre ele, um dos mais fecundos escritores da literatura romântica. É o cearense, nascido em Messejana, Ceará, no ano de 1829. Quem é ele? Justamente o Casuzinha, como ele era chamado, José de Alencar. José de Alencar, que produziu muito para a nossa literatura, fez um projeto importante que foi justamente cantar o Brasil de ponta a ponta, e cantou nos seus romances urbanos, nos seus romances regionalistas, nos seus romances indianistas e nos seus romances históricos, tá certo? Mas hoje nós vamos falar sobre um projeto que o Alencar fez quase no final da sua vida. Como nós sabemos, o Alencar morreu precocemente aos 48 anos de idade, acometido do mal do século naquela época, a tuberculose. Mas antes disso, ele fez um projeto chamado de Perfil de Mulher. Olha só, esse projeto é justamente o quê? A realização de 3 grandes obras. Sim, 3 grandes obras da fase urbana do escritor. Eu trago para vocês o Diva, tá? Lucila e o grande romance dele, considerado a obra-prima urbana, datado ali de 1875, a obra Senhora. Aqui o Alencar lança mão de mulheres, né, com personalidades diferentes, mas mulheres que vão atuar no cenário, né, do Rio de Janeiro urbano do século XIX. Ele até tenta, né, abordar temas polêmicos, como ele faz nos 3 romances, mas nós já sabemos, o escritor era dominado pelo ultra-romantismo e uma forte idealização amorosa. Vamos começar primeiramente com Lucila. Lucila é um romance datado de 1862. Aqui o José de Alencar deixa claro, muito evidente, a influência que ele recebeu de autores franceses. Autores como, por exemplo, Alexandre Dumas Filho, que juntamente com o seu pai escreveu Os Três Mosqueteiros. Alexandre Dumas Filho havia escrito ali pela década de 40, início da década de 50, o majestoso romance folhetinesco A Dama das Camélias. A Dama das Camélias viraria até mais tarde uma versão cinematográfica, né, em Hollywood, nos anos 30, pela grande Greta Garbo, tá bom? E olha só, A Dama das Camélias é a história de uma prostituta de luxo que se apaixona por um rapaz da alta sociedade. Nós sabemos que a temática sobre a prostituição na literatura romântica sempre foi o quê? Uma temática delicada, até porque esses romances eram educacionais, ou seja, eram romances, na verdade, que eram lidos pela família, então nada podia fugir à regra. E se a heroína, a mocinha em questão, ousasse infringir as regras de uma sociedade rígida e conservadora, ela poderia pagar com a própria morte. E aqui você tem Lucila, tá certo? A Maria da Glória, né, que vai virar a prostituta Lúcia e se apaixona por Paulo, né, um rapaz da alta sociedade. Vejam só, Paulo é que vai narrar
a história de Lúcia ou de Lucila. E nós já sabemos aqui, logo no início, não é spoiler, que a nossa protagonista morreu. Mas ele vai contar por que ela morreu e vai contar por que essa mulher de coração puro virou uma prostituta, certo? Então ele vai tocar aqui num tema polêmico, num tema delicado, mesmo que ele vá idealizando, ele vá maquiando a personagem, e mesmo que o próprio protagonista, que é Paulo, que vai narrar essa história, né, ele tenha justamente o que? Ele tenha sentimentos paradoxais em relação à própria personagem, né? Que ele coloca aqui como duas mulheres, a prostituta Lúcia, a cortesã de luxo, e a mulher bondosa, que é justamente a Maria da Glória. E aqui ele tem uma aversão e ele tem uma paixão por essa mulher que domina os seus sentimentos. A outra obra em questão é Diva, lançada no ano de 1964. Observe você que todas essas duas obras, elas foram levadas em folhetim. Aqueles romances que eram, na verdade, né, surgidos, publicados periodicamente em jornais, como se fossem as novelas. E veja só, por exemplo, que Diva, há uma coisa muito engraçada. O romance é um romance epistolar, narrado, na verdade, em cartas. Por quê? Porque quem está narrando é justamente Amaral, o cara que é apaixonado pela mocinha na história. E ele narra essa história para quem? Está mandando essa carta para quem? Para Paulo, que é o seu amigo. Olha só, Paulo, que é justamente o narrador de Lucila, se torna também personagem aqui, para qual Amaral, através da narrativa epistolar, vai contar a sua trajetória com Diva. E você tem aqui uma das primeiras personagens complexas, certo? Porque a nossa Diva aqui, ela sofre de bipolaridade. Alencar nem sabia, mas estava, na verdade, tocando num assunto complexo de uma personagem atordoada, né, psicologicamente, tá certo? Diva porque essa mulher é uma mulher gloriosa, é uma mulher que domina os salões, e para ser protagonista, heroína dos romances de folhetim, tinha que ser assim, tá bom? E nós vamos, na verdade, fazer essa edição em duas partes, porque eu vou voltar justamente nessa semana ainda para comentar justamente, né, a trinca de ouro do Alencar, Perfil de Mulher, com a obra Senhora. Se liga, porque eu vou deixar aqui abaixo o link de um filme completo que você pode encontrar aqui no YouTube, com A Dama das Camélias, de, né, Alexandre Dumas, adaptado belíssimamente, né, pelo cinema, com a interpretação magistral de uma deusa, Greta Garbo. Tá certo? Então fique de olho, porque tem mais curiosidades no Arte em Ato, aqui onde a arte é ação. E não esquece, dê o seu like, porque nós vamos precisar. Eu preciso de você e você precisa desse canal para conhecer. Arte é vida. E eu vou lhe dizer mais uma coisa. Se você não deixar de ser tão perdulária com o seu dinheiro, querida, irá acabar na sarjeta antes do que pensa. Ou vai voltar para o campo de onde você veio, ordenhando vacas e limpando uma porção de galinheiros.